E aí, continuando, a gente tem alguns exemplos, né? O primeiro exemplo pede para localizar esses pontos todos, A, B, C, D, E, G e F, né, no plano cartesiano. Então vamos lá, já desenhei aqui, né, a gente já tem o espaço, o plano, né, todo dividido, eixo X, eixo Y, vamos lá. Então, ponto A, X é 1, aqui ó, X é 1 e o Y é 3, ó. Então X é 1 e o Y é 3, ó. Então vai estar aqui, ó, nesse ponto. Aqui está o ponto A. Ó, X é 1, tá vendo? Ó? X é 1 e o Y é 3. Então, está aqui o nosso ponto A. Tá? Ponto B, né? Ó, o X é menos 2, ó, 0, menos 1, menos 2, está aqui. E o Y é 1. Então, menos 2, ó, menos 2 está aqui, ó, e o Y é 1. Ó. Então, está aqui o nosso ponto B. Tá certo? Ó, X é menos 2 e o Y é 1. Tá? Tá aqui B, o ponto B. Tá certo? Vamos agora para o próximo ponto. C, né? O ponto C. Ó. X é 0 e o Y é menos 5. Ó. Quando o X é 0, o ponto está localizado sobre o eixo Y. Então, em que valor? No Y menos 5. Então, onde é que está menos 5? Ó. Eixo Y, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 5 está aqui. Como o X é 0, o ponto fica exatamente aqui, né? Em cima do menos 5. Então, aqui eu tenho o ponto que? O ponto C, localizado aqui, sobre o eixo Y. Ponto D, ó, o X é menos 3 e o Y é 0. Como o Y é 0, o ponto está localizado sobre o eixo X. Em que valor? Menos 3. Ó. Então, X é menos 3, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3 está aqui. Como o Y é 0, o ponto fica sobre o menos 3. Ó, tá vendo? Então, aqui eu tenho qual ponto? O ponto D. Né? Ponto D. Ponto E, né? X é menos 2. Olha, X é menos 2. 0, menos 1, menos 2. E o Y é menos 3. Olha onde é que está o menos 3. Está aqui, ó. Então, menos 2. Tá vendo? E o Y, menos 3. Então, o ponto E está aqui. Tá vendo? X é menos 2 e o Y é o quê? Menos 3. Tá vendo? Então, só é você tracejar e no cruzamento você vai obter a localização do ponto. O ponto G, ó, X é 0 e Y é 0. Onde é que está esse ponto? Aqui, ó. X é 0, tá certo? Observe, X é 0 e o Y é 0. Então, aqui eu tenho o nosso ponto G, certo? E, finalmente, o ponto F, ó, X é 4, ó, 1, 2, 3, 4, e o Y é menos 2. Então, ó, X é 4, tá vendo? 4 menos 2. X é 4, Y é menos 2. Então, aqui eu tenho, no cruzamento, o ponto F. E aí, acabamos, né, de localizar todos os pontos pedidos, né? A, B, C, D, F, G. Tá certo? Bem tranquilo. Vamos agora ao segundo exemplo, né? Para quais valores de M, né, o ponto P de coordenadas m e 2m-1 pertence ao terceiro quadrante. Veja, para um ponto pertencer ao terceiro quadrante, o que deve acontecer? Vamos voltar lá no início. Ora, para um ponto pertencer ao terceiro quadrante, observe aqui, ó, o ponto está aqui. O x tem que ser o quê? Negativo, tá vendo? E o y negativo. Então, x e y o quê? Negativos. Então, vamos lá. Então, para o ponto pertencer ao terceiro quadrante, o x deve ser menor do que zero e o y menor do que zero, né? No terceiro quadrante. Então, olhando o nosso ponto P, observe quem são as coordenadas, quem é o x e quem é o y. O primeiro elemento aqui é o nosso x, e o segundo elemento aqui, ó, 2m-1, é o nosso y, tá? X e y. Então,
como eu quero que o ponto esteja no terceiro quadrante, isso deve acontecer. Então, ó, x é menor do que zero. Então, quem é o x? M é menor, deve ser menor do que zero, deve ser um valor negativo. E o y, que é 2m menos 1, também tem que ser o quê? Negativo. 2m menos 1 menor do que zero. E aí eu tenho aqui, ó, um sistema formado por duas inequações do primeiro grau, ó, m elevado a 1. Ó. E aí como é que a gente resolve um sistema de inequações? Observe, ó, sistema de inequações, tá bom? Não é equação, tá? Equação é quando você tem o igual, só o igual. Aqui você tem a desigualdade, ó, menor, tá? Então, inequações de grau 1. Por quê? Porque m é elevado a 1, tá vendo? Então, ó, aqui eu teria a inequação 1 e aqui eu teria a inequação 2. Como é que eu resolvo um sistema de inequação? Eu vou achar a solução da inequação 1, a solução da inequação 2 e a solução final vai ser a interseção das duas soluções. A interseção da solução 1 com a solução 2, tá certo? Então vamos lá. Inequação 1, né? Quem é a inequação 1? Vou copiar ela aqui, ó. M é o que? Menor do que zero. Aqui já é a solução 1, tá certo? Então, ó, m é menor do que zero. Ou seja, m é qualquer valor abaixo de zero, menor do que zero. Tá? Então, aqui a gente tem a solução 1 já. Inequação 2 agora, olha só. 2m menos 1 é menor do que zero. Como é que eu resolvo uma inequação? É como se fosse uma equação, né? O menos 1 passa para cá, fica positivo, então vai ficar assim, ó, 2m menor do que 1, né? Mais 1 vem para cá, menos 1. Aí o 2 está 2m, né? 2 vezes m. Então 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então quem é o m? M é menor do que 1 sobre 2. Então aqui a gente tem o que? A solução 2. Tá? Então, solução 1, m é menor do que zero. Solução 2, m é menor do que meio. Tá certo? Então, eu vou destacar aqui as soluções. Ó. Solução 1 e solução 2. Ok? E vamos agora dar a resposta, né, que é a solução final, né, que é a interseção das duas soluções. Veja, para resolver esse tipo de problema, porque quando você coloca assim, ó, m é menor do que zero, são todos os infinitos valores abaixo de zero. Então não tem como você escrever todos os infinitos. Então a gente vai representar isso na reta, tá? Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma reta aqui, tá certo? E aqui a gente vai marcar os valores que a gente encontrou, os extremos. Ó, 0 para essa solução 1. Então marca o 0 em algum lugar aqui, ó. Digamos que aqui é o 0, né? E aqui meio, né? Meio é 0,5. Então está à direita do 0. Então está aqui meio. Tá? 0,5. Tá? Aqui é para a gente se basear, né? A nossa referência. Aí você vai traçar uma reta aqui, ó, e vai representar a solução 1, né? Que é o que? M é menor do que zero, solução 1. Aqui outra reta para a gente representar a solução 2, M é menor do que meio, né? Solução 1 e solução 2. E aqui embaixo a gente vai dar a nossa solução final, né? A solução final. Vamos lá. Solução 1, m é menor do que zero. Então, localiza o zero aqui, ó. Tá vendo? Localizei o zero. M é menor do que zero são os valores à esquerda do zero. Então, são todos esses valores aqui, ó. Percebe? Ó. Todos os valores à esquerda do zero, tá certo? Observe que eu vou fazer, o que eu vou fazer aqui, ó. Como m é menor do que o zero, o número 0 não entra na solução, tá vendo? Ele é menor do que 0. Então, para dizer que ele não entra, a gente vai colocar aqui, ó, representar uma bolinha aberta. M é menor do que 0, tá certo? Porque o 0 não entra na solução. Então, está aqui representada a solução 1, ó, todos os valores menores do que 0. Tá certo? Menos 0,1, menos 0,2, menos 3, menos 4 e vai. A solução 2, ó, m é menor do que meio. Olha, localizando o meio aqui, ó, tá vendo? Localizando o meio. Meio
tracejando aqui, ó, meio está aqui, tá vendo? Como é menor do que meio, é a esquerda do meio, né? São todos os valores à esquerda do meio. Então, são todos esses valores aqui, ó. Tá vendo? Estou representando aqui, ó, todos os valores que estão aqui à esquerda do meio, tá? Da mesma forma, menor do que meio, então não inclui o meio. Então, vou fazer uma bolinha aberta aqui, tá vendo? À esquerda do meio, tá certo? Se aqui tivesse um menor ou igual, aí seria menor ou igual a meio. Aí você incluiria o meio. Aí você ia colocar uma bolinha pintada aqui, ó. Seria o bola fechada, tá certo? Ó. Seria algo assim, ó, fechado. Porque você estaria incluindo o meio. Mas como é apenas menor do que meio, tá certo? Ó, menor do que meio, a bolinha é o que? Aberta. Certo aqui, pronto. Então aqui a bolinha o que? Aberta no meio, tá certo? Menor do que meio. E a solução final é a interseção, né? A interseção é o que é comum. Então, se você olhar aqui essas representações, qual é a região que é comum aqui? Ó? Essa região daqui, ó, não faz parte da solução 1, ó, faz parte só da solução 2. Já essa região daqui, ó, pertence à solução 1, como pertence também à solução 2. Então, a interseção, ó, são esses valores aqui, ó, todos esses valores. Ó. Então, seriam esses valores todos aqui, ó, que eu estou aqui representando. Como o zero não pertence a essa solução, né, porque m é menor do que zero, mas pertence aqui, veja, para entrar na interseção, o zero tem que estar aqui e aqui, tem que ser um elemento comum. Como o zero não está aqui, mas está aqui, significa que ele não vai para o quê? Para a interseção, né? Porque ele não é comum, né? Ele pertence a essa solução. Observe que m menor do que 0,5, que é meio, o zero aparece aqui. Já m menor do que zero, o zero fica fora. Então, a bolinha aqui vai ser o quê? Aberta também no zero. Por quê? Porque o zero não é comum, tá certo? Então, qual vai ser a solução final? A solução final é formada por todos os valores o quê? Menores do que zero. Então, você pode colocar assim, ó. A solução final é formada por m, né? Os valores de m, né? Pertencendo ao conjunto dos reais, tal que m é menor do que zero, à esquerda do zero. Essa solução também pode ser representada assim, por meio do intervalo. São todos os valores, né, do zero aberto à direita até menos infinito. Então seria algo assim, ó, de menos infinito, o símbolo do infinito é esse 8, certo? Ó, deitado assim, ó, até o zero, certo? Como o zero é aberto aqui, ó, você vai colocar um colchete para fora, certo? E o infinito é sempre aberto, né? Que você não pode fechar o infinito, tá certo? Então, para quem já estudou intervalos, né? Colchete para fora é o que? É aberto. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido.